Olá, que bom estar com vocês aqui hoje. Eu fiquei muito agradecida e lisonjeada de ter recebido este convite para participar dessa abertura do ano letivo da APAE de Ponte Nova, né? Então, eu vou começar as apresentações, não vou utilizar bom dia, boa tarde, porque eu sei que vão ter turmas diferentes, então você que está me assistindo aí, de dia, bom dia, você que está assistindo de tarde, boa tarde, né? E quem quiser assistir à noite, boa noite. Mas vamos lá. Hoje eu estou aqui a convite do diretor da PAI, José Alfredo Padovani, para falar com vocês sobre equipe, trabalho em equipe, equipe de alta performance, equipe de alto desempenho. É sempre importante e necessário a gente atualizar os nossos conhecimentos, a gente buscar informações que façam com que o nosso rendimento no trabalho fique melhor, que nos possibilite crescer como seres humanos, né? Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre isso. A gente vai começar aqui, né? Vocês estão me vendo, mas daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês um material que eu elaborei especialmente para esse nosso encontro. E aí eu vou voltando aos poucos, né? Vocês vão ver um pouquinho de mim, um pouquinho da apresentação, e a gente vai aí batendo o papo, fazendo nosso bate-papo sobre esse assunto tão importante para as empresas, para as organizações, que é o trabalho em equipe. Vamos lá? Então, agora aqui eu vou compartilhar uma tela com vocês. Ok, essa. E aí está a minha tela compartilhada com vocês. Hoje, o nosso bate-papo, né, como eu disse na minha apresentação, é sobre o trabalho em equipe, as necessidades do trabalho em equipe e os seus desafios, né? Quais são as atitudes entre pessoas, porque esse trabalho em equipe se dá, né, entre pessoas, nas relações humanas, que facilitam o trabalho, né? Quais são essas atitudes, esses comportamentos que nós, como integrantes de alguma equipe, precisamos ter para que essas relações fiquem mais fluidas, fiquem relações mais agradáveis, né? Então, é esse assunto que nós vamos explorar aí. Só que antes de entrar no assunto propriamente dito, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de me apresentar para vocês, né? O sobrenome não vai negar, realmente eu tenho um parentesco com o José Alfredo, no caso, eu sou a filha do José Alfredo, mas, né, além de filha, eu sou uma profissional que já estou no mercado há mais de 20 anos, né? Eu iniciei minha carreira como advogada, durante muito tempo atuei na parte da advocacia preventiva ambiental, e dentro dessa empresa onde eu permaneci por quase 10 anos, eu me apaixonei com a área de gestão de pessoas. Assumi essa área de gestão de pessoas da empresa, fiquei por mais 6 anos sendo liderança dessa área, e aí depois todo o meu caminho profissional foi enveredado para a parte de desenvolvimento humano. Então, hoje eu tenho, além da minha formação, né, na graduação em Direito, eu me especializei na parte, dentre outras especializações, na parte de gestão estratégica de pessoas, o curso de vivências, né, que são práticas que a gente aplica dentro de treinamentos para o desenvolvimento humano, o coaching também, né, atuo como coach, e é isso, já tem muito tempo que eu estou nessa estrada de treinamentos, adoro a parte de desenvolvimento de pessoas, eu acho assim, uma atividade que me faz brilhar os olhos. Então, apresentações feitas, a gente vai entrar agora dentro do nosso assunto aqui hoje, né? E é sempre bom frisar e repetir que para mim é um prazer estar com vocês aqui, uma equipe que demonstra tanto carinho, que demonstra tanto cuidado, né? E a busca por sempre fazer melhor para os seus alunos. Então, sejam todos
todos e todas bem-vindas aqui hoje comigo, né? E para iniciar, eu queria que vocês pensassem inicialmente como que vocês estão entrando aqui nessa nossa apresentação. Como é que você está se sentindo neste momento? É muito importante para o desenvolvimento nosso e quando nós estamos nos propondo a desenvolver outras pessoas, que a gente observe os sentimentos. Os sentimentos são importantes, né? Você está como? Você está ansiosa, você está nervosa, você está irritada, você está preocupada. Qual é aí o sentimento que melhor te descreve neste momento? Queria que você pensasse, quem quiser pode anotar num papel. Por quê? Porque agora eu vou te pedir para você suspender um pouquinho esse sentimento que você está, sendo ele positivo ou negativo, para a gente estar presente no momento agora, né? Quando a gente tem escutado muito nos últimos tempos falar sobre técnicas de mindfulness. O que é o mindfulness? É estar presente no momento. E quando a gente está presente no momento, a gente aproveita melhor as situações, a gente consegue entender melhor o recado que está sendo dito para a gente. Então, eu vou pedir isso para vocês agora, que vocês, então, identifiquem, olhem para vocês e percebam qual é o sentimento que está com vocês. Uma vez percebido, vamos suspender, deixar ele de ladinho aqui, para a gente poder entrar no nosso tema de hoje, né? E uma vez que a gente identificou os nossos sentimentos, muitas vezes podem ser sentimentos que nos deixam atordoadas e aí a gente não consegue nos focar. Eu vou pedir então para vocês respirarem bem fundo agora, soltando o ar devagar, inspirando e expirando devagar, e vai olhando para essa imagem, que vocês vão se acalmar e vão ficar prontas para a gente ter uma conversa de alto nível, tá? E eu venho com essa mensagem para vocês que é doce deixar a mente relaxar de vez em quando, né? É importante. E vamos lá. Então, foi só um aperitivozinho que eu queria que você se centralizasse em vocês, né? Para a gente poder ter um aproveitamento maior desse nosso bate-papo. E aí a gente inicia falando o quê? Que o caminho, ele se faz caminhando, né? Então, vamos lá, e o gostoso do caminho é o caminhar, né? Não, nem necessariamente é chegar, mas é caminhar, que é onde as coisas são construídas, né? E aí, o que eu vou pedir para vocês, nesse primeiro momento, é que vocês usem um pouquinho da imaginação de vocês. Eu falei que a gente hoje ia falar aqui, o nosso principal tema é sobre trabalho em equipe, equipe de alto desempenho. Então, quando eu falo a palavra equipe, o que vem à cabeça de vocês? Equipe de esporte, equipe de trabalho, equipe familiar, que nós somos uma equipe dentro da casa da gente, né? Qual a imagem que vem à cabeça de vocês, né? E quando eu falo equipe de alto desempenho, quando eu falo equipe de alto desempenho, o que vocês imaginam, né? O que lhes parece ser uma equipe de alto desempenho? Anota aí para mim, por favor. Pega um papelzinho e anotem, por favor, o que vocês entendem por equipe de alto desempenho. Vamos lá, pode anotar. Anotaram? Então, agora a gente vai tocar o barco. Eu queria, então, agora que vocês pensassem nessa equipe e anotassem nesse papelzinho aí quais características
Nesse mesmo papelzinho que eu pedi para vocês escreverem, eu queria que vocês anotassem agora quais as características que você imaginou para essa equipe de alto desempenho. Ela é uma equipe rápida, efetiva, ela é uma equipe que faz acontecer, comprometida. Quais as características que você acredita que esta equipe que você pensou tem? Anota para mim também, por favor, no papel, porque essa informação depois vai ser valiosa para a gente lá na frente, ok? Então, anotado, a gente vai agora guardar essa informação. Pega o papelzinho, guarda, porque mais tarde a gente vai voltar nela, voltar nessa informação, tá? Que aí a gente vai entender se aquilo que a gente imaginou, que seria equipe de alto desempenho, ela realmente, se esse nosso entendimento está de acordo com aquilo que a teoria, os livros, né, nos falam sobre equipe de alto desempenho. Enquanto isso, nós vamos perpassar algumas informações para ver se esse nosso sentimento, que é uma percepção, né, inicial, ele está de acordo com aquilo que realmente é. Então, vamos lá. Existem duas figuras aí que eu mostro para vocês, uma com um fundinho azul, a outra com um fundo laranja. E o que eu gostaria de saber de vocês é que se ao bater o olho nessas duas imagens, vocês conseguem perceber a diferença que existem nelas. Eu acho que tá fácil a gente ver, né, as conexões que são feitas. Um parece uma teia, outro parece um pouco mais fragmentado, em blocos, né? E qual destas imagens vocês acreditam que caracterizaria melhor uma imagem, uma equipe? Qual delas vocês acham que representa melhor a definição de equipe? Seria de fundo laranja ou de fundo azul? Escolhe aí a opção que você acha que mais representa a equipe, que caracteriza uma equipe, tá? Vamos lá. E aí, então, já que o assunto é esse, vamos começar conceituando e diferenciando, porque muitas vezes a gente fala trabalho em equipe e às vezes é confundido a palavra equipe e grupo. Grupo é uma coisa, equipe é outra. A partir daí, a gente já começa a apurar, a burilar melhor o nosso conceito de equipe, o conceito que hoje eu quero trazer aqui para vocês, equipe e equipe de alto desempenho. Então, qual que é essa diferença entre trabalho em equipe e trabalho em grupo, tá? O grupo, ele é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em que, em geral, se reúnem por afinidade. Eu faço um grupo de alunos que estudam psicologia, um grupo de alunos que estuda pedagogia, tá? Um grupo de pessoas que frequentam a mesma igreja, um grupo de pessoas que frequentam o mesmo grupo. Os membros, eles possuem características diversas, né? Diversas em comum. E os membros atuam de forma individualizada. Os membros de um grupo, eles não atuam de forma coordenada, eles atuam de forma individualizada para atender os objetivos de cada um. Apesar de terem características que são comuns, né? Eles trabalham e se reúnem para atender um objetivo específico individual. Já a equipe é um conjunto de pessoas com objetivos comuns que estão atuando no cumprimento de metas específicas. Existe um desejo de atingir um objetivo que é comum às pessoas desta equipe, né? Os membros, eles possuem características diversas, com histórias e competências que se complementam, né? A diversidade faz com que essa equipe se enriqueça, né? Com as diferenças. Os membros, eles atuam com cooperação, interação
e interdependência dentro da própria equipe e mesmo com outras equipes. Então, daí já dá para a gente ter uma noção que existe uma grande diferença quando eu estou falando que eu trabalho em grupo ou quando eu estou falando que eu trabalho em equipe. São coisas diferentes, objetivos diferentes e, por conseguinte, terão resultados diferentes também, né? Então, vamos dar continuidade. Origem de um trabalho em equipe. Como que se constitui uma equipe? Quando uma equipe começa a se formar, começa a ser organizada, né? Primeiro, a gente tem a definição de papéis e de responsabilidades. Então, quando vocês foram trabalhar na equipe da APAE de Ponte Nova, existiam papéis que foram atribuídos a vocês. Alguns são professores, outros ficam com a parte administrativa, outros ficam com a parte de suporte, outros a parte da gerência. Definições de papéis e responsabilidades. Existe toda uma atmosfera que contagia, né, essa equipe. Em que atmosfera que essa equipe da APAE ela está? Isso diz muito sobre o clima, quando a gente escuta clima organizacional. A atmosfera é algo que é intangível, então você não toca, mas você sente profundamente, né? A atmosfera. Existe um estabelecimento de objetivos e um entendimento de necessidades. Essa equipe se reúne em torno de algo maior do que a própria equipe. Também existe aí a comunicação interpessoal. Nós temos que nos relacionar enquanto equipe, enquanto indivíduos que estão ali para atingir o objetivo maior. E também normas tácitas de conduta. São normas que podem ser expressas ou não expressas, né? Ou seja, nesta equipe é permitido isso, nesta equipe não é permitido tal coisa. Então, são normas de conduta. Como que aquela equipe ela vai se portar diante das situações? São essas as origens de um trabalho de equipe. Então, quando a gente encontra esses aspectos que eu listei, possivelmente aí estará surgindo um trabalho em equipe, tá? E vamos então na primeira parte, que é essa de definição de papéis e responsabilidades. Essa parte, ela é importante e decisiva para que uma equipe consiga desempenhos excelentes, desempenhos de qualidade. Porque, observando as características individuais e como essas características individuais podem contribuir para o objetivo maior, é que a gente terá condições de conseguir atingir ao nosso objetivo. Então, resumindo, trocando em miúdos, o que eu estou tentando dizer é que Iracema tem uma característica específica. E a característica que a Iracema tem, ela complementa a característica que a Ana Noêmia tem. Que, por sua vez, também tem a Rita, e a Rita tem uma característica que vai complementar. E todas essas características unidas em uma equipe fará com que esse grupo de pessoas consiga atingir um objetivo. Por isso que é muito importante a gente saber escalar papéis, né? Então, quem vai ficar aonde, com o quê, com qual função? Essa prioritariamente ela acaba sendo uma decisão da diretoria com com a parte da gestão, né? Então é onde se define quais são essas particularidades que farão com que que o objetivo maior seja atingido. Então a gente precisa nessa etapa de conhecer as particularidades da equipe. É formada em quê? Faz o quê? Tem mais habilidade com quem? Como? Né? O chá dos cargos. O que é o chá? O chá são as competências, as habilidades e atitudes. Né? Quais são essas competências, habilidades e atitudes de cada uma das pessoas que estão compondo essa equipe? Né? Uma outra coisa, a gente precisa também, neste momento, determinar as linhas limítrofes.
que separam onde terminam a função de um e onde começa um trabalho do outro, porque senão existe retrabalho, existe pessoas fazendo o mesmo trabalho de outra, e isso não funciona num fluxo contínuo. Então, eu preciso, olha, até aqui é fulano de tal, a partir daqui já é uma outra pessoa. E isso, para isso ser fluido, para funcionar, para não existir pessoas atropelando o trabalho de outras. Além disso, a gente tem que entender que todas as pessoas têm um papel fundamental no processo. O processo, a gente imagina engrenagens que se encontram e que têm encaixes, né, que são ideais para fazer com que ela rode, com que a máquina rode. É isso que a gente tem que entender. Cada pessoa ela tem o seu papel, tem a sua importância na atuação para fazer com que a equipe consiga se desenvolver, a equipe consiga atingir seus objetivos. E orquestrando toda essa parte, porque gerir pessoas não é algo que seja fácil, o ser humano é uma complexidade de sentimentos, de comportamentos, a gente precisa de alinhar as expectativas, né? Então, quando você entra para uma equipe, é importante que seja dito para você quais são as expectativas que aquela equipe tem para com você, o que você precisa de entregar para aquela equipe e o que aquela equipe vai entregar para você. Então, se você tem dúvida quanto ao seu papel, quanto à sua função, quantas expectativas que a equipe tem de você, membro, é importante que você questione, é importante que você pergunte, porque isso é peça fundamental do sucesso que a sua equipe, da qual você faz parte, vai obter num futuro próximo, né? A atmosfera. Como que a gente mantém essa boa atmosfera? Ah, Iracema, quando você fala atmosfera é porque todo mundo tem que ser amigo de todo mundo? Não, ninguém tem que ser amigo de ninguém. Se houver a amizade, melhor ainda se ela surgir, se ela aparecer, ótimo, melhor ainda. Mas tem que existir um respeito naquele ambiente e uma relação leve e prazerosa que faça com que as pessoas gostem de se relacionar com aqueles membros, aqueles colegas da equipe, né? Então, o que é importante para a gente obter essa boa atmosfera? Como é que a gente consegue essa boa atmosfera? A gente precisa, por exemplo, separar periodicamente um espaço e um tempo para a gente alinhar, porque às vezes as coisas vão acontecendo, e um está entendendo de um jeito, o outro está entendendo de outro, que por sua vez já repassou de maneira equivocada para um outro membro da equipe. Então, esses alinhamentos, eles precisam de acontecer de tempos em tempos, né? Tanto realizar alinhamento de expectativas, das relações, de conflitos, das individualidades que impactam diretamente no resultado dessa equipe, né? Sempre pensando na direção dos objetivos e resultados que são almejados por essa equipe, né? Manter um clima de confiança recíproca, ajuda mútua e concentração de esforços. Porque uma equipe que joga, que tem membros que jogam contra, não vai conseguir atingir esse objetivo. Por isso que essas ações precisam de ser coordenadas, por isso que você precisa de ter confiança naquelas pessoas com as quais você se relaciona na sua equipe. Porque senão você não consegue esse resultado que é almejado, né? E além disso, é preciso estar atento, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? E apoiar quem está em dificuldade, ao invés de dedicar-se exclusivamente ao trabalho próprio. Por quê? Porque o seu resultado, o sucesso do seu resultado depende do sucesso do resultado do seu colega, do seu membro. É isso que faz com que você seja uma equipe. São as ações individuais organizadas em prol de algo maior que fazem com que as coisas aconteçam, né? Então, falamos da atmosfera. Uma outra parte que eu gostaria de abordar nesse processo da constituição, formação da equipe de alto desempenho, é a parte do estabelecimento de objetivos. A gente não anda no escuro. Como é que a gente vai andando no escuro sem saber o que fazer, né?
Eu preciso de saber onde eu quero chegar. O que que essa equipe almeja? Ah, a gente almeja fornecer o melhor ensino, o melhor acolhimento para os alunos da PAI de Ponte Nova. Então, assim, tem que existir esse objetivo. Esse objetivo, ele precisa ser claro, ele precisa ser relembrado constantemente, né? Então, é preciso alinhar quanto aos resultados finais que são esperados. Quando se faz parte de uma equipe, é preciso ter essa noção, né? Então, qual é o resultado? Se eu perguntasse para alguns de vocês quais são os resultados que se espera da equipe da qual você faz parte, você conseguiria me dizer quais são esses resultados esperados? Né? É preciso respeitar as hierarquias estabelecidas. Elas podem ser fluídas, elas podem se alternar em projetos. Por exemplo, hoje essa pessoa pode ser líder em projeto, numa outra situação ela é, na verdade, parte da equipe, parte integrante, mas é preciso respeitar essas noções de hierarquia, né? Elas podem ser mais horizontais do que verticalizadas, mas uma vez estabelecidas, é preciso para ter noção de onde começa, onde termina, quem decide sobre o quê, né? Outra coisa, muito, muito eficiente dentro de empresas, e sejam elas empresas de qualquer tipo, de qualquer características, organizações, ONG, instituições, indicadores. Como que eu sei que algo está indo bem ou que não está indo bem? Quando eu faço medições, análises, né? Indicadores. Eu preciso, não precisam de ser muitos os indicadores, né? Mas eles precisam existir para poder sinalizar para aquela equipe se ela está caminhando certo, se ela está percorrendo o caminho que vai levar ao resultado final esperado. Então, indicadores é algo, nos indicadores, eles são de extrema importância para que a equipe consiga ir alinhando, né? Ela vai consertando, vai fazendo ajustes na sua caminhada para chegar ao resultado final. E a criação de um plano de ação. A gente precisa de entender em qual etapa das coisas que nós estamos, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, quando fica pronto, para quem eu vou entregar. Ter essa noção, e quando eu falo plano de ação, não precisa ser algo extremamente complexo, não é isso. Né? Um plano de ação mínimo que seja, e existem várias ferramentas que nos ajudam a desenhar esse plano de ação, é de extrema importância e validade para a gente poder seguir bem o caminho planejado e traçado. E outra coisa, a gente precisa também de alinhar as necessidades, porque a equipe, ela não existe em razão dela mesma. Ela existe para prestar algo para alguém, para fazer algo para alguém, para dar alguma entrega. Essa entrega pode ser, inclusive, para membros da própria equipe, né? Mas também tem um público externo que vai receber entregas dessa equipe. Então, definam essas entregas que serão feitas, né? Quem que vai receber? Existe um cliente? E o cliente, quando eu falo, não é só o cliente, quando eu compro, eu sou o cliente. Quando você me presta um serviço, eu sou o cliente. O aluno é o cliente do professor. Os pais são clientes dos professores também. E os próprios colegas são clientes, que é o que a gente chama de público interno, né? Então, do que esse cliente ele precisa? Quais são as expectativas dele? Porque é importante avaliar também essa informação, né? E aí a gente tem uma outra parte que eu estou para dizer para vocês que é um dos grandes problemas que a gente tem dentro das mais diversas organizações. E não só organizações também, das relações humanas como um todo. Dentro de casa, nos grupos de amigos, né? Que é a parte da comunicação.
é muito importante a gente ter ciência de como a gente se comunica. O que a gente está transmitindo ao falar, ao se manifestar, ao fazer gestos, né? A, a, as nossas ações também dizem por nós, né? Então, a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Quando eu falo algo, eu preciso checar, eu preciso aferir. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que eu falei? Né? Olha, fulano de tal, eu preciso disso, disso e disso. Você entendeu? Você tem alguma dúvida? É preciso deixar isso claro, esse canal, né? O emissor, ele precisa ser claro na hora que ele emite algo, né? E a informação omitida ou transmitida de modo insuficiente nessa relação, ela vai gerar dúvida, ela vai gerar ansiedade, perda de contato afetivo, rapport, que a gente fala, né? E cooperação. Então, tudo é o modo como eu falo, como eu me comunico. E lembrando que eu me expresso de maneira verbal, eu me expresso de maneira não verbal, né? Existe um livro muito interessante que o corpo fala, e fala mesmo, e a gente tem que também tomar cuidado com essas nossas expressões, né? Nós somos um conjunto de coisas que nos define, né? Que define a nossa imagem para o outro. Então, nós temos que olhar todo esse aspecto. Então, uma dica para otimizar essa comunicação que deve existir entre os membros da equipe, né? É para você conhecer o perfil de com quem você conversa, com quem você se relaciona, né? Existe um treinamento que eu dou, que é o treinamento de análise de perfil, os perfis comportamentais. Existem ferramentas que a gente aplica para conhecer esses perfis comportamentais, porque às vezes a pessoa toma aquilo como algo pessoal, mas não é. É porque é o jeito da pessoa, né? O jeito que é a forma popular da gente falar, que é a manifestação daquela pessoa, ela se manifesta dessa forma, né? Ela pode ser uma pessoa mais comunicativa, mais analista, ela pode ser uma pessoa mais introvertida. Então, quando eu conheço a pessoa com quem eu estou falando, quando eu tenho interesse em conhecer a pessoa que eu estou falando, a chance da nossa comunicação fluir ela é maior. A chance de eu conseguir estabelecer um rapport, que é uma ligação, uma empatia, uma conexão, uma sintonia, ela aumenta consideravelmente, porque a gente passa a ter interesse no outro e tira um pouco do olhar sobre nós, né? Porque às vezes o olhar sobre nós é excessivo. E aí a questão está em você, e quando o outro fala e atinge um ponto que é seu, você joga para ele. Aí você já acha que é contra você, você acha que ele está te perseguindo, e aí os mais variados tipos de ruídos de comunicação passam a existir, e o que traz prejuízo considerável para essa equipe, né? E esteja preparado. Quando você for para uma conversa, quando você for para dizer algo para membros da equipe ou para a equipe como um todo, tenha qual é o seu objetivo com aquela conversa, leve materiais, exemplifique, determine um tempo, escolha o momento certo, né? Tudo isso vai fazer com que a sua comunicação fique mais limpa, mais clara, gerando menos ruídos, o que é de extrema importância para o bom funcionamento de uma equipe. A comunicação interpessoal, ela é difícil, como eu falei, ela é complicada, né? Às vezes a gente passa anos convivendo com alguém e aí não consegue entender, né? Então, a gente tem que ser, quando a gente está se relacionando com o outro, precisa ter atenção, precisa de observar o outro, faça perguntas, né? Não fique no achismo, não faça inferências, pergunte, pessoal, olha, fulano de tal, eu achei que você quis dizer isso, é isso mesmo? Até mesmo alguma situação que não é ligado tanto ao processo, né? Que às vezes a pessoa chega, está um pouco mais calada, você
pode chegar e falar, olha, está acontecendo alguma coisa, está precisando de alguma coisa, eu posso ajudar em algo, né? Lembrando que o modo, o tom, como a gente fala, tudo isso também vai fazer parte, né, daquilo que a gente vai transmitir. Reduza o julgamento. A gente tem vivido parece que isso está acontecendo de maneira geral no mundo de hoje, né? Muitos se acham juízes das ações do outro. Por que o tempo todo eu preciso de julgar o que o outro está fazendo, né? E reduz as certezas. Terem certezas é o que te faz crescer, é o que te faz obter mais informações, é o que faz você questionar, é o que faz você ir atrás da informação, né? Então, esses recados aí são importantes para a gente ter uma boa comunicação interpessoal. Uma outra coisa muito importante nessa constituição e funcionamento de uma equipe de alto desempenho é a parte aí da ética, né? Como que eu vou tratar essa minha relação, essa relação dessa equipe, né? Então, é importante que esse grupo de pessoas que se une em torno de um objetivo maior, ele estabeleça bases de comum acordo para reger os comportamentos, né, daquela equipe. Não tem lá a BNCC, que é a base nacional que vocês, professores, têm que seguir? Então, aqui, aí, essa base é uma base nacional para todas as escolas, né? O grupo de escolas, a equipe das escolas. Aqui a gente está falando de um grupo menor, de uma equipe menor. Quais são as bases que vai nos reger? Como que nós vamos funcionar? Isso pode, isso não pode, isso a gente aceita, isso a gente não aceita. É preciso construir essa carta de valores coletiva dessa equipe, né? É preciso estabelecer hábitos para que vocês criem uma paz real e equilibrada, sem deixar de lado o bom conflito. Às vezes, ou na maioria das vezes, quando se tem um conflito de qualidade, ele é enriquecedor para a equipe. O que não pode é a briga pela briga, ela picuinha pela picuinha, a discussão à toa que não leva a nada. O bom conflito é diferente. Esse é bem diferente, esse engrandece, enriquece, oxigena as relações, as discussões, né? Crie rotinas que proporcionem uma memória organizacional. A gente tem um jeito de funcionar. A equipe da PAI de Ponte Nova, ela tem um jeito de funcionar, ela tem uma memória organizacional. É isso que eu estou dizendo para vocês quando a gente fala aí de memória organizacional, o jeito que a gente funciona, que é com base aí nesses acordos coletivos que são feitos, né? Não o acordo coletivo lá da CLT, mas os acordos que são traçados com essas pessoas, são celebrados, né? Com essas pessoas que constituem essa equipe, tá? E quais são os principais desafios para uma equipe? Existe um livro que fala sobre essas disfunções, né? E ele, segundo esse autor, eu esqueci o nome dele aqui agora, depois eu posso passar para vocês, ele diz que são 5 as disfunções que podem levar uma equipe. São 5 as disfunções que podem ocorrer em uma equipe, né? Mas que elas superadas, uma vez que essas disfunções sejam superadas pela equipe, ela eleva essa equipe a um patamar de alto desempenho, que, na verdade, é o grande objetivo, além do objetivo que tem como equipe formada, ser a equipe, a referência na educação, das APAES, enfim, a gente pode estabelecer vários. Mas também existe um objetivo dentro da própria equipe, que é cada vez mais ela ficar melhor. E quando eu falo em equipe de alto desempenho, é porque ela pode ter começado como um grupo, depois ela evoluiu para a equipe, mas ela quer chegar a um patamar maior, que é a equipe de alto desempenho. Né? Então, essas são 5 disfunções que podem acontecer, mas que, uma vez superadas, elas fazem com que você suba um degrau na escada. Era grupo, virou equipe, agora sou equipe de alto desempenho. Né? Então, assim,
Quais são essas disfunções? Ausência de confiança, perdas de responsabilidade, falta de comprometimento, o medo do conflito, não o conflito, o mau conflito, o bom conflito, né? E a desatenção para os resultados, quando eu esqueço do resultado, quando eu esqueço o que me orienta como equipe, né? Essas são 5 disfunções que podem acontecer, não, mais uma vez superadas, tratadas, elas podem fazer com que vocês subam o nível, né? Se tornem uma equipe de alto desempenho. E quais são essas pré-condições para que a equipe dê esse salto? Para que ela se torne uma equipe de alto comprometimento, um alto desempenho, né? Uma equipe de alto desempenho. Compromisso, preciso de ter compromisso, eu preciso de ser verdadeira com aquele compromisso que eu assumi. E se você tem que fazer, para você pertencer a uma equipe de alto desempenho, você precisa também de ser muito verdadeiro com você e olhar para aquilo que você quer. Porque você tendo se decidido e ser organizado quanto às suas intenções, desejos e necessidades, aí você consegue também contribuir com a equipe de maneira real, verdadeira, positiva, né? Então, assim, você, para ter uma equipe de alto desempenho, precisa assumir compromisso. Um compromisso com os outros membros da equipe, com o cliente que vai receber o resultado, né? Conforto com o conflito. Nós, brasileiros, temos quase que uma cultura mesmo de mais apaziguadores, né? Leva as coisas um pouco mais à brincadeira, vai mais para o lado da concordância, mas às vezes essa postura não é salutar. É preciso ir para o conflito. É preciso colocar a sua opinião de maneira respeitosa, com argumentos firmes, né? Com fundamento. Mas o debate de opiniões, ele é rico, né? Ele traz informações, ele traz insights que são valiosos para essa equipe. Então, não fique com medo de discordar. Mas lembre sempre que, ao discordar, tem elementos, apresente fundamentos, estude para isso, né? E comprometimento, mesmo com o que discorda. A gente poderia dar outro nome para isso, que é unicidade. Quando eu estou num grupo e eu faço parte desse grupo, e esse grupo, ele decide a fazer algo, mesmo que eu não concorde, né, com algo, ao participar daquele grupo, né, eu preciso de assumir aquela decisão. Deixa eu tentar ser um pouco mais clara nisso que eu estou falando. Então, vamos supor que a gente vai falar assim, a gente vai fazer aqui a feijoada da Pai, todo ano tem. Só que esse ano nós estamos com o problema da pandemia e ela não vai acontecer de maneira presencial. Ela vai acontecer de maneira diferente. Nós vamos fazer ela através da entrega de comida, delivery. E aí acontece que nessa reunião 2 pessoas acham que tem que fazer presencial. Mas as 10 pessoas restantes concordaram e o grupo chegou à conclusão que ela precisava acontecer de maneira diferenciada. Então, aqueles 2 que, mesmo não tendo concordado, eles precisam de superar essa discordância e apoiar aquela decisão que foi a decisão do grupo. É isso que eu estou falando, do comprometer-se mesmo com que discorda. Quando essa é uma decisão do grupo. Não estou falando quando fere valores, não é isso, não. É uma decisão do grupo. Ok? E quais são essas características que definem uma equipe de alto desempenho? Porque lá atrás, quando a gente começou essa conversa, eu perguntei para vocês o que vocês acham, quando eu falei equipe, o que vocês imaginam? Quando eu falei equipe de alto desempenho, o que vem à cabeça de vocês? Agora, pegue aquele papelzinho lá que vocês anotaram e confrontem. Vejam se as características que vocês relacionaram lá são as características que eu estou apresentando aqui. Então, uma equipe de alto desempenho, ela tem propósito e valores bem definidos.
ela tem uma ótima produtividade, ela reconhece e aprecia os seus membros, ela tem uma moral firme, mas ela também é flexível, porque a vida nos surpreende a todo momento. Ela estabelece relações e se importa e valoriza a boa comunicação, e ela empodera os seus membros. Essas são as grandes características. E ela quase que funciona numa autogestão também. Acaba que os papéis aí de liderança, eles existem, né? E eles regulam um pouco essa equipe, mas ela já funciona por si. Ela não precisa tanto de ter alguém ali que está fazendo, está acontecendo. Essa é a verdadeira equipe de alto desempenho, né? E uma outra coisa muito importante também nessa constituição e formação de equipe de alto valor, equipe de alto desempenho, são os feedbacks, né? O que são esses feedbacks? O feedback nada mais ele é um processo de ajuda de crescimento. Sim, né? Quando ele é feito de maneira correta, ele serve para que você possa observar questões que você acertou ou errou, repetir ou evitá-las, né? Então, é um processo de ajuda para mudança de comportamento. É comunicar a uma pessoa ou um grupo no sentido de fornecer-lhes informações sobre como a sua atuação está afetando outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz algo dentro da equipe. E aí, alguém vem me dar um feedback. E esse feedback é um feedback positivo. Ó, Iracema, você trouxe a informação correta, você veio munida de materiais, e aí, quando você apresentou, fez muito sentido tudo aquilo que você trouxe, porque você veio embasada. Gostei que naquela reunião você fez desse jeito, sua atitude foi positiva e valorosa. Pronto, recebi um feedback. Ele me falou quando que eu fiz isso, ele falou como, o que está fazendo ele me dar esse elogio. Esse foi um feedback positivo. Agora, pode ser um feedback também para o meu desempenho, para a minha melhoria. Um feedback de melhoria. Fora, Iracema, aquele dia, na reunião da equipe, na quinta-feira, você trouxe a informação de uma maneira muito inflexível, você acabou não aceitando as opiniões que foram colocadas, não levou em consideração, e isso acabou empobrecendo a nossa discussão. Então, então, eu gostaria que da próxima vez você levasse em consideração as outras ideias que foram apresentadas, porque aí nós teremos uma discussão mais rica. Percebem que foi oportuno, foi específico, Iracema, naquela reunião da equipe no dia tal, quando você impediu que as pessoas falassem das suas ideias, se manifestassem, você fez com que não tivéssemos uma boa discussão. Então, tá vendo como é que eu não falei assim, não, Iracema, você estava assim, naquele dia, você foi super mal educada, você não deixou ninguém falar. Ô, gente, quando alguém vira e fala desse modo para você, a chance de você internalizar aquele recado que ela está te passando é baixíssima. Você vai tomar antipatia da pessoa, não vai querer nem ver cara dela. Então, o feedback não é porrete. E também não faça isso na frente de todas as pessoas. Quando você quer falar com alguém, chame essa pessoa, converse com essa pessoa e fale. Fale de modo educado, seja específica. É isso que é o feedback. O feedback ele precisa de ser dado com consciência, para que ele seja um instrumento positivo de crescimento para você, para quem recebe e para quem fornece. Ok? Então, traduzido ao pé da letra, o feedback é o ato de dar resposta a uma atitude ou comportamento, que pode ter sido positivo ou não. Né? A gente pode entendê-lo como um processo de ajuda para mudar o comportamento, porque às vezes a gente não percebe, não se percebe.
né? É comunicar uma pessoa, um grupo, no sentido de fornecer informações sobre a sua atuação, se ela está afetando positivamente ou negativamente outras pessoas, tá? Então, é esse aí que é o feedback. Costurando, ou melhor, orquestrando, né, tudo isso, a gente tem a liderança. A liderança, ela é importante para que essa equipe funcione bem, que ela flua, que ela renda, que ela queira mais, né? A liderança, ela acaba dando tom. Por isso que é preciso investir nos líderes, educar os líderes. Os líderes têm que ser pessoas incansáveis à busca de informação. E uma coisa importante, pessoas que querem ser líder, querem atuar como líder, precisam de gostar de gente, precisam querer entender de pessoas, de comportamento humano, porque ele pode liderar um processo, mas quem faz esse processo são pessoas. Então, ele tem que ter interesse por pessoas. A liderança precisa ter interesse por pessoas, né? Então, nenhuma liderança é capaz de vencer sozinha, motivo pelo qual é muito importante saber formar uma boa equipe para vencer os desafios impostos no cotidiano. E aí eu vou já finalizando o nosso bate-papo e trazendo essa frase, que é uma frase muito interessante, que ela fala o seguinte: o mais legal do trabalho em equipe é poder ver o seu melhor se transformar em excelência com a força dos outros integrantes. Né? Tem uma brincadeira, como é que é? Se juntos, já não sei o que, imagine juntos, né? Isso, se sozinha já causa, imaginem juntos. Juntos e trabalhando de forma concatenada, organizada, né, com objetivo, você pode ser excelente. Se já é bom, você pode ser excelente. E é essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, né? Quando a gente também convive em equipe, a gente tem que suspender um pouquinho algumas coisas, alguns preconceitos, suspender o nosso ego, né? Suspender um pouco das coisas que fazem, que são sentimentos humanos, que nós todos temos, né? Mas vamos dar espaço a outras coisas para que a nossa equipe funcione bem, para que ela se torne uma equipe de alto desempenho, para que nossa entrega seja uma entrega real, efetiva, generosa, contributiva, tá? E aí, agora, para finalizar, eu quero que você me responda. Aquela sua percepção sobre equipe, quando eu te falo, imagine uma equipe de alto desempenho, o que você imagina quando eu falo isso, né? Sobre ser uma boa equipe, ela está de acordo com tudo aquilo que eu apresentei aqui para vocês? Era isso que você imaginava, ser uma boa equipe? E aí, agora você tem um monte de reflexões para fazer. Você é um bom membro de equipe? A sua equipe está te possibilitando condições para você atuar bem? Você sabe para onde a sua equipe caminha? Qual é o objetivo principal da equipe da qual você faz parte? Pense, são muitas as perguntas. O que move o mundo e o nosso crescimento são as perguntas e não as respostas, tá? Então, eu gostaria de agradecer imensamente ter tido essa oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês. Minha intenção era só trazer algumas informações, né? Porque o tempo é curto para a gente aprofundar, mas eu me coloco à disposição. Quem quiser conversar comigo sobre esse assunto ou qualquer outro assunto sobre desenvolvimento humano, pode usar as minhas redes, né? Meu e-mail, telefone, tá? Muitíssimo obrigada. Que o ano de 2021 seja um ano excelente para vocês da equipe A Par de Ponte Nova, da qual eu sou muito fã, tá? Tudo de bom para vocês e muito obrigado pelo convite.